muito importante. A gente vê hoje em dia vários empresários abrindo negócios da gastronomia sem um plano de ação, sem eventualmente um plano de negócio. Muito importante desenhar esse plano, mesmo se você não tem muita experiência. Quando você precisa abrir um negócio da gastronomia, você vai saber o que você quer abrir, quem você quer atingir, qual é o seu público-alvo. Isso já é o primeiro desenho de plano de negócio. Então, eu falei aqui 3 pontos muito importantes, que são: quem eu quero atingir, quem é o meu público, é o jovem, é a pessoa de 30, 40 anos, é um público mais velho. Então, esse é um ponto importante. Segundo, qual é o local que eu quero trabalhar? É muito importante entender e fazer um estudo de fluxo de pessoas que passam ali naquele local, para eu ser bem assertivo, exemplo, no tamanho do meu negócio. Terceiro ponto, o que eu quero servir eventualmente, qual é o meu cardápio? Esses 3 pontos, para você que não sabe muito fazer um plano de negócio ou que não entende muito, já vão nortear você e vão te levar, vão ser muito mais assertivo em qualquer tipo de negócio da gastronomia hoje, né? Quando eu falo qual é o público que eu quero atingir, isso já limita, por exemplo, o meu cardápio. Eu quero atingir um público jovem, então provavelmente eu vou para um cardápio com comidas mais rápidas, mais práticas, não que o outro público não consuma isso também, mas eu sei que eu vou ter que ter uma linguagem mais incisiva e mais rápida, que é o que o público exige, ou eu vou atender um público mais velho, então provavelmente eu vou ter um cardápio mais formal, né? Então tudo isso norteia você aí. O outro segundo ponto, aonde eu vou funcionar? Se eu for funcionar num lugar de alto fluxo de pessoas, provavelmente eu tenho que ter um espaço um pouco maior para eventualmente ter uma lucratividade maior. Ou não, eu vou para um lugar muito pequeno e essa estrutura tem que estar bem próxima à rua para eu atender essa demanda de alto fluxo. E aí, consequentemente, eu teria uma operação menor, né? Uma operação que não me exige tantos funcionários e tudo mais. E como que eu vou montar esse cardápio? O que eu quero atingir? Quem eu quero atingir? O que eu gosto? Né? Então, eu estou dizendo, por exemplo, eu vou atender um público jovem e eu vou muito jovem, alto fluxo de pessoas, e eu quero vender um comfort food. Né? Eu quero vender uma comida que a pessoa sente e consuma aquilo ali. Isso já vai contra um pouco aí o seu conceito inicial que você pensou. Então, esses 3 pontos são muito importantes. Aí, isso aí já vai nortear realmente o seu plano de ação, como a gente vai fazer e como eu vou começar. Os outros pontos muito importantes de um plano de negócio para um empreendimento gastronômico é eu saber exatamente qual é o budget que eu tenho para investir neste negócio. Isso vai nortear você com absolutamente tudo. Né? Eu quero um lugar com uma alta rotatividade e eu quero ter uma lucratividade X, mas meu budget é muito pequeno. Então, isso fatalmente vai levar você para um conceito menor. O que eu tenho que pensar, né, quando eu vou montar esse empreendimento gastronômico? Quais são os meus custos fixos? Quando a gente fala de custo fixo, a gente está falando de água, luz,
telefone, estrutura, folha, né? Então a gente tem vários sinais aí, várias vertentes que a gente precisa considerar quando eu vou estruturar aí o meu plano de negócio. Então, quanto que eu vou gastar, ou em média, para manter esse lugar, né? Como que eu vou saber isso, Raquel? Primeira coisa, qual o valor do seu aluguel? É um exemplo. Isso vai te balizar para os outros gastos também, né? Qual é o conceito do meu negócio? O conceito do meu negócio são várias mesas, alta rotatividade, então eu vou ter um custo maior, provavelmente com folha também. Então é muito importante a gente saber quais são os meus custos fixos e os meus custos variáveis para eu montar aí meu plano de negócio para um empreendimento gastronômico. Outra parte muito importante é saber os meus custos de cardápio ou custos de mercadoria vendida. Eu montei o cardápio, eu vou atingir esse público, eu estou em tal X lugar, mas eu não sei o custo da minha mercadoria, né? Então isso não pode acontecer. Também eu preciso entender quanto que eu vou precisar de insumo para produzir os pratos ou o cardápio proposto e em quanto tempo, né? Qual que é o meu giro? A gente brinca muitas vezes em alguns lugares que a gente pergunta quantas vezes você rodou o lugar. Isso quer dizer quantas vezes ou quantas pessoas você atingiu naquele período de tempo. Por exemplo, se eu tiver 10 mesas, né, com 4 lugares e eu rodei essas 10 mesas 3 vezes, eu já vou ali balizar mais ou menos um valor de faturamento, principalmente se eu souber meu ticket médio. O que é o ticket médio? É uma média de quanto meu cliente consome no meu local, né? Então eu vejo mais ou menos o prato, uma bebida, um café, de um ticket médio de R$45, R$55. Isso norteia você que vai abrir de segunda a sexta. Eu tenho 10 lugares, ou tenho 10 mesas com 4 lugares. Meu ticket médio é X. De segunda a sexta eu rodo esse salão 3 vezes e esse cálculo vai vir. Isso é uma média, né? Porque a gente sabe que no dia a dia isso pode mudar, tem as sazonalidades do lugar, enfim. Então isso é um primeiro momento aí que a gente identifica os pontos de atenção. Então, antes de abrir qualquer coisa, saiba aonde você vai, quem você quer atingir, o que você quer oferecer para aquela pessoa, a média de custo fixo desse local, né? Em quanto tempo eu vou atingir, ou qual valor eu preciso para atingir esse ponto de equilíbrio para fazer meu negócio acontecer. Olha, eu ficaria aqui listando várias delas, mas vamos falar de algumas, né, que a gente identifica hoje no mercado da gastronomia. Um dos grandes vilões aí desse nicho são a falta de processos estabelecidos para cada setor dentro de um restaurante, bar, padaria. Quando a gente fala de processo, são o dia a dia, checklists desenvolvidos para a gente poder efetivamente treinar nossa equipe e explicar para a nossa equipe o que é necessário fazer. Todo setor exige um tipo de processo. Então, quando a gente fala no setor financeiro,
eu preciso ter um processo de contas a pagar, eu preciso ter um processo de contas a receber. Quando a gente fala do processo de operacional de cozinha, eu tenho que ter um processo de chegada de insumos, de recebimento desses insumos, de manipulação desses insumos. Quando eu tenho um setor do bar, alimentos, bebidas, eu preciso ter um checklist das bebidas que chegaram, das bebidas que estão em uso. Eu preciso ter as fichas técnicas de todos os setores muito bem desenvolvidas. E o que acontece hoje é que a gente vê que muitos lugares não têm processos. Então, a falta de processo é um dos grandes vilões hoje do food service e hospitalidade. É lógico que os grandes grupos já saem na frente e têm isso muito bem desenvolvidos, mas às vezes a forma de passar isso para o colaborador se perde, tá? E aí isso aparece na lucratividade. Tá? Isso é um dos grandes fatores aí, um dos grandes vilões. Um outro grande vilão que todo mundo sabe e acompanha é a sazonalidade e acompanhar a nossa inflação. A gente tem uma métrica para entender o custo do que é vendido e da minha operação. Isso tem que ser analisado mês a mês com o processo que você tiver desenvolvido para analisar isso, e daí a gente fazer uma análise fidedigna para saber aonde eu estou ganhando e aonde eu estou perdendo. Então estamos no Brasil, a gente sabe das dificuldades que a gente tem, então é muito importante a gente acompanhar esses valores e esses índices e aplicar isso dentro do meu negócio. Um exemplo bom para a gente falar aí de sazonalidade e valores e economia, que a gente sabe no final do ano, né, um pouquinho antes, a gente tem uma dificuldade aí de pasto, de clima, e efetivamente o preço da carne sobe. E como que eu acompanho isso no meu cardápio, por exemplo? Eu não consigo repassar 100% esse valor. Então, eu preciso ter uma análise anual do meu preço de venda de uma mercadoria, se eu sou uma steakhouse, para não chegar e falar, a carne aumentou, então agora eu vou repassar 100% para o meu cliente. Então, você tem que ter uma coerência disso. Como isso é um processo, para eu saber isso, eu preciso acompanhar mensalmente a execução correta das minhas fichas técnicas, entender se isso está sendo feito corretamente, precificar e qualificar isso para eu fazer e apresentar para o meu cliente uma progressão de valores coerente com a economia do mercado atual. Tá? Então, essa parte de sazonalidade é muito importante, sazonalidade de produtos que a gente tem e vai ter sempre, e acompanhar a minha precificação com a economia vigente de uma forma também muito coerente. Tá? Outro ponto muito importante que a gente bate hoje é a equipe, rotina e a rotatividade que a gente tem dentro do setor. Muitas vezes a gente vê empresários dentro da operação, engessados dentro da operação, sem conseguir ter uma visão macro, e com uma necessidade enorme por causa do turnover que a gente tem dentro das equipes. Ele, desesperado, ele fala pro garçom do lado, você tem alguém para me indicar? Tenho meu irmão, meu vizinho, então chama ele para ele vir amanhã. Aí o cara vai, ele chega amanhã, ele fala, fulano, você vai fazer isso, fica perto do ciclano. E o cara vai ficando. Isso, gente, pode parecer que não, mas vai impactar na sua folha, no seu custo de mão de obra. Porque eu fiz uma contratação errada, parte do empresário, né? Fiz uma contratação no desespero. Então, uma contratação por etapas, com entrevistas,
com aplicação de testes, por mais demorada e onerosa que possa parecer, vai impactar na função, na execução e na qualidade da sua equipe. A gente contratar de forma errada, por mais oneroso que possa parecer, contratar da forma correta, com uma consultoria ou com processos desenvolvidos, vão fazer diferença no final do mês na sua conta, porque sua rotatividade vai ser menor, tá? Outra questão muito importante que a gente diz aqui das dificuldades do ramo é sobre a padronização de produtos, padronização do que eu vendo. E aí a gente fala um pouquinho mais sobre processo, tá? O que acontece num lugar que não existe processo, que não existe ficha técnica, que não é desenvolvido da forma correta, essa padronização se perde. Cada cozinheiro tem uma mão, o cozinheiro entra, ele não sabe onde buscar receita, ou ele não tem um receituário dentro da cozinha, então ele fala, não, vou pôr mais um pouquinho, porque esse prato está muito pequeno. Isso é dinheiro, né, indo para o ralo, porque eu não tenho uma padronização, e o seu cliente ele não volta, porque ele quer comer aquilo que ele comeu no mês passado, da melhor forma possível. A gente sabe da dificuldade hoje do ramo de perdurar e manter essa padronização. Então, o processo está interligado com a padronização, são essenciais para um negócio lucrativo e duradouro. São esses pontos que a gente vê hoje e que atuam e que estão aí no mercado, que são negligenciados aí por alguns empresários, que precisam ser efetivos e colocados em prática da melhor maneira possível. Bom, isso vai muito diretamente, está diretamente interligado aí com a parte do conceito que a gente falou, né? Entender qual é o conceito do meu lugar, do meu negócio, porque isso aí vai nortear meu budget inicial de investimento, tá? Para a gente fazer essa avaliação de em quanto tempo me volta esse investimento, a gente tem vários fatores aí e índices que vão indicar isso. A gente precisa entender os custos fixos e variáveis do negócio. Então, como a gente falou, né, de custo fixo, água, luz, telefone, estrutura, enfim. E os meus custos variáveis, né? Meu CMV, que é o custo de mercadoria vendida, meus tributos, despesas de contratos de manutenção, despesas gerais, contas de consumo. A gente precisa ter essa ideia, né, ou mensurar tudo isso numa planilha para efetivamente saber o payback, né, quando isso vai me voltar. Raquel, mas eu estou abrindo e eu não sei como mensurar isso. Aí a gente volta para a parte do conceito, né? Saber quantas mesas, quantos lugares eu tenho, quais os dias da semana eu vou abrir, em quanto tempo eu vou atender esse público, quantas vezes eu vou conseguir girar esse salão, tudo isso dá para mensurar. Principalmente sabendo o conceito do que eu vou vender. Uma coisa que a gente sempre indica, eu bato muito nessa tecla, abra sabendo o custo do que você está vendendo, né? Que aí essas outras contas que você precisa saber ou mensurar vêm de uma forma mais fácil. Uma vez que a gente consegue mensurar isso mês a mês,
a gente sempre pensa aí nas sazonalidades e a gente precisa entender nossa margem líquida e o lucro líquido, lucro ou não líquido acumulado durante um certo período. Então, a gente mensura esses gastos e possíveis sazonalidades de custo dentro de mês a mês ou dentro de um demonstrativo de resultado inicial. A gente faz os cálculos da minha margem bruta e líquida em cima dos meus gastos, em cima do meu CMV, em cima de um markup geral. E aí eu vou conseguir saber em quanto tempo vai voltar esse investimento para mim. Uma coisa também muito importante é a gente entender, e para fazer esse cálculo, né, que é um pouco mais específico, é a gente entender o ponto de equilíbrio da minha loja. Mas, Raquel, como que eu vou saber tudo isso sem abrir? Dá para mensurar, entendendo muito bem meu plano de negócio, o lugar que eu estou, o meu aluguel inicial, tudo isso dá para mensurar e saber qual é o ponto de equilíbrio da minha loja, meu break-even. Então, eu sei que eu preciso, para funcionar essa loja, eu saio de R$40 mil. Então, eu sei que meu ponto de equilíbrio vai passear em cima disso, né? E aí eu tenho um ponto de partida inicial, qual é o formato e como isso vai me voltar. Esses cálculos, gente, são muito importantes ser feitos. A gente, mais uma vez, vê isso tudo acontecer, empreendimentos acontecerem sem esses estudos, mas a gente, óbvio que, como consultoria, entra em algumas operações, desenvolve com o empresário esse exercício de número, né? Tem algumas operações que a pessoa tem um sistema e usa só o frente de loja, não usa o back-office, então ele não tem os números de uma forma correta e o negócio já está ali, já está andando já há muito tempo, então não consegue realmente estruturar isso de uma maneira precisa. Isso é muito importante, é um exercício que tem que ser feito semanalmente, no mínimo mensalmente. Entendimento dos números do seu negócio é o ponto de partida inicial. A gente sabe que operações de food service, principalmente bares e restaurantes, são puxadas, exigem muito aí do empresário e às vezes ele deixa isso de lado e aí ele fica sem ponto, ele fica sem referência. A gente vê muito isso, a gente vê agora empresários sem referência do próprio negócio. A gente brinca que o número fala, né? Então, buscar isso, entender isso diariamente é muitíssimo importante. Você tem várias ferramentas para isso. Hoje, os sistemas de automação, a grande maioria te dá todos os relatórios necessários e possíveis. Então, o que a gente indica é que isso seja feito diariamente para você realmente ter um rumo, entender o seu negócio e fazer esses estudos específicos. Em quanto tempo me voltaria esse valor de 300, 400 mil investidos? A gente sabe que hoje no food service tem uma média de 4 a 5 anos, dependendo do conceito do seu lugar. Isso pode ser minimizado também com os estudos sempre muito bem feitos e você saber realmente para onde você vai, o que você quer com esse negócio tão trabalhoso, que é trabalhoso, mas satisfatório. É você realmente estudar cada setor, implantar os processos, saber os seus números, mensurar, fazer esses estudos e projeções para você ser assertivo e ter um restaurante extremamente lucrativo.